Oi, loucos por Jesus, chegamos mais uma vez aqui nessa segunda-feira para estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra Santa de Deus. E essa semana vamos encerrar o terceiro livro do Velho Testamento. Vamos estudar hoje Levítico 25, vamos estudar o ano do jubileu, Vamos ver esse ano sabático. Vamos estudar amanhã, terça-feira, Levítico 26, que fala sobre as recompensas pela obediência e pela desobediência. E vamos terminar na quarta-feira, Levítico, estudando o capítulo 27, que fala do resgate das coisas que pertencem ao Senhor. Você sabe que a gente já estudou todo o Novo Testamento, capítulo por capítulo, Já tem uns 3 anos aí que estamos estudando a Bíblia, mas nós vamos estudar pelo menos mais uns 3 anos. Eu quero você então comigo. Você tem que se inscrever no meu canal. As aulas às segundas e terças são abertas para todo mundo. Toda segunda, terça e quarta, 19 horas. Mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Ok? Então se inscreva. É só R$14,90. E vem estudar a Bíblia com a gente. Vamos lá. Levítico 25. Diz assim. Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai. Diga o seguinte aos israelitas. Quando entrarem na terra que dou a vocês, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Verso 5, não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens da sua terra, tudo que a terra produzir poderá ser comido. O que é isso? Deus está dizendo o seguinte: assim como vocês trabalham 6 dias e descansam o 7º, a terra também precisa da mesma coisa. Então vocês vão trabalhar 6 dias, vão plantar durante 6 anos, e vocês no final de 6 anos vão colher, mas no 7º ano não planta nada, e vocês vão viver somente daquilo que crescer naturalmente. Sabe o que Deus estava falando com o povo? Vocês vão ter que ter fé em mim. Vocês vão ter que ter fé que eu vou dar para vocês, independente de vocês plantarem ou não. Olha, eu quero declarar sobre a sua vida aqui, que Deus vai te abençoar muito, com você fazendo até menos. Se você seguir os mandamentos do Senhor, como Deus tinha proposto aqui para o povo, você ganha mais fazendo menos. E é exatamente isso que Deus falou com o povo aqui. Agora continue comigo aí sobre o ano do jubileu, que é a partir do verso 8. Contem 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos, ou seja, 49 anos, Essas 7 semanas de anos totalizarão 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação para toda a terra e todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que crescer por si mesmo, nem colham as vinhas não podadas. É jubileu, será santo a vocês. Comam apenas o que a terra produzir. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu.
e ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Gente, esse 50º ano, esse ano 50, era para parar tudo. Tocar a trombeta e dizer, é ano para parar tudo. Era ano para todo mundo voltar para perto dos seus familiares. E era ano para todas as propriedades que foram vendidas voltar para os seus donos. Mas a pessoa teria que pagar. Um exemplo, estava faltando 27 anos. Então a terra vai voltar para ele? Vai. Mas ele tem que me pagar o equivalente a 27 colheitas. E Deus está dizendo, faça isso, porque a terra vai permanecer sempre na mão daquele que é o dono. Mas não explore um ao outro. É o que Deus está dizendo aqui. Olha o verso 18. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças. E vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar, que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que enviei a vocês minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. Então Deus está dizendo, eu vou dar tanta bênção no 6º ano, que em 1 ano vocês vão colher e vão ganhar o que não ganha em 3. Olha como Deus já chamava o povo para ter fé. Verso 23. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que vendeu e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu, e ele então poderá voltar para a sua propriedade. A preocupação de Deus aqui, gente, era que as pessoas não empobrecessem. Então, se a propriedade voltaria para você no ano 50, você teria que pagar, é claro. Mas nem o outro ficaria rico, nem você ficaria pobre. Olha, o comunismo nunca funcionou, mas isso que Deus criou aqui é algo extraordinário. Extraordinário. Pensa sobre o que nós estamos lendo aqui. Olha o verso 29. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgate até que se complete 1 ano após a venda. Nesse período, poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes de se completar 1 ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes, não será devolvida no jubileu. Mas as casas dos povoados, sem muro ao redor, serão consideradas campo aberto, poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. Então Deus agora está falando aqui das casas, não somente da terra. Verso 32. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar suas casas nas cidades que lhes pertencem. Assim, a propriedade dos levitas, isso é, a casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedade deles entre os israelitas, mas as pastagens pertencem às suas cidades, não serão vendidas, são propriedades pertencentes deles. Ou seja, como os levitas eram a tribo especial, eles têm sempre o direito de resgatar, ou seja, de ir lá e comprar a terra vendida de volta para eles.
Verso 35. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no, como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temem o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhe mantimento visando algum lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Olha, Deus preocupado com os pobres, não cobrar juros, olha, cuidar, ajudar. Verso 39, se alguém do seu povo empobrecer e se vender a alguém de vocês, não o façam trabalhador como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres, e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados, pois os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o Senhor. Então Deus está dizendo, não só a terra é toda minha, como as pessoas também são minhas. Ninguém vai ser escravo no meu povo. Verso 44, os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários, que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs dele. Ainda que nascidos na terra de vocês, eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre. Mas sobre os seus irmãos israelitas, vocês não poderão dominar impiedosamente. Deus, mais uma vez, protegendo o seu povo. Verso 47, se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer, e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro, ou a alguém que pertence ao clã do estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos parentes poderá resgatá-lo, ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se todavia prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço da compra. Verso 52. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado, contratado anualmente. Não permita que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres do ano do jubileu, porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O ano do jubileu nada mais era do que um ano de acerto de contas. Um ano onde toda a terra voltava para os seus originais donos, e um ano onde as pessoas não eram mais tratadas como escravos. Esse ano do jubileu era o ano da alegria. Jesus trouxe para nós o ano do jubileu. Hoje nós vivemos uma época de jubileu. O que é jubileu? É graça, é favor. Nós estávamos como escravos do diabo e Jesus veio para nos libertar. O novo Moisés, o novo libertador. E esse ano do jubileu, que já existia na velha aliança, hoje existe em Cristo, quando alguém entrega sua vida para Ele. Pai, eu abençoo cada vida que assistiu essa aula e que nós possamos ver em tudo isso o quanto o Senhor nos chama para misericórdia com o próximo, para combatermos a pobreza, para não escravizarmos ninguém, para ajudarmos aqueles que estão carentes. Que o Senhor nos mostre, Pai, como que nós precisamos agir como o Senhor quer e não simplesmente visando o lucro. Ajuda-nos a viver assim, em nome de Jesus. Você foi abençoado com a aula de hoje? Espero que sim. Se foi, deixa aí para mim um like, né? Deixa um comentário. Né? Lembrando que amanhã, terça-feira, vamos estudar
Levítico 26, onde vamos estudar as bênçãos pela obediência aos mandamentos e os castigos que virão pela desobediência. E na quarta-feira nós vamos estudar, você não pode perder de jeito nenhum, o último capítulo de Levítico. Vamos estudar o resgate das coisas que pertencem ao Senhor. Se você ainda não é membro do canal, se inscreva, né? Porque as aulas das quartas são exclusivas. É só R$ 14,90. Se inscreva aí depressa e venha estudar a Bíblia com a gente. Quero que você passe na loja do Lucinho, olha, e adquira essa Bíblia, a Bíblia de Pregação Expositiva, com comentários do pastor Hernandes Dias Lopes. Tem também esse livro, O Fim da Ansiedade, do Max Lucado, um livro que já vendeu 200 milhões de cópias, gente. Um livro fantástico. Tem também esse aqui, Pornografia Mata, um livro onde eu falo desse assunto tão delicado. E Johnny, Essa Noite Pedirão a Sua Alma, é uma ficção muito, muito bacana, que você vai amar. Todos esses livros, bíblias, camisas, pulseirinhas, estão na loja do lucinho.com.br. Comprando lá acima de 170 reais, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você a vir para Israel com a minha família em outubro. Nós vamos para Israel e Dubai em outubro e vai ser uma viagem extraordinária. Muita gente já se inscreveu, mas falta você. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br, se inscreva, veja lá o roteiro, o preço, a forma de pagamento, parcelamento. Se inscreva e venha depressa conosco nessa viagem, que melhor do que ela é só ir para Nova Jerusalém. Deus te abençoe e até a aula de amanhã. Seja louco por Jesus.